meu nome é Vitória, tenho 18 anos. Eu fui amputada por conta de um sarcoma sinovial. É um câncer que geralmente dá em homens, mas deu em mim. E eu precisei da necessidade da amputação para que ele não atinja outros lugares conforme ele for crescendo. O câncer, eu tinha 14 anos de idade e eu amputei com 15 anos. Na semana dos meus 15, eu amputei a minha perna. Quando eu descobri que eu ia amputar, eu sempre tive... A doutora sempre foi me informando que eu ia amputar, que poderia ter a hipótese de eu amputar. Sempre teve essa hipótese aberta. Mas eu sempre, assim, de cara, que ela falou que poderia, sim, eu falei que eu não queria, que eu chorei muito, eu queria tentar de todas as formas para que eu não tivesse que amputar. Só que aí eu fiz 7 sessões de quimioterapia, fiz 20 dias de radioterapia, todos os dias eu ia. E aí foi que não diminuiu e nem cresceu, ele ficou estável. Foi aí que eu tive que amputar. O que mudou na minha vida foi em questão de sempre ter que depender de alguém. Porque eu era uma pessoa muito ativa. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de jogar vôlei, eu gostava de correr, eu gostava de brincar, eu gostava de tudo isso. E quando eu amputei, eu tive sempre que ter alguém por mim. Ir no banheiro, eu precisava de alguém para ir comigo. Ou até mesmo ter que usar muleta, que é horrível, horrível mesmo. Sempre tive que depender de alguém para ir fazer qualquer tipo de coisa. E é uma coisa que eu odeio, é depender de alguém. Eu sempre fui muito independente. Sempre fui muito independente em questão a tudo. E pra mim, ter que depender de uma pessoa, pra mim era muito triste, uma coisa que me incomodava muito. Foi aí que eu pensei na possibilidade de usar uma prótese. E pra mim, era tipo uma descoberta assim, eu ia poder andar de novo, eu ia poder fazer vôlei de novo, jogar futebol de novo. Sempre, tipo, na positividade, né? Que eu ia andar, não ia precisar de ninguém. É claro que no começo ia precisar usar muleta para me adaptar, mas depois disso foi uma possibilidade que eu achei maravilhosa. Eu conheci o Vitor através dos padrinhos, que através dele, na verdade, eu fui apadrinhada por uma ONG de fora, se eu não me engano. Foi através do Vitor que eu consegui tudo isso. Tipo, porque quando a gente amputa, a gente acha que a gente não vai poder fazer mais nada, que a gente não vai ter uma vida normal, praticar esporte. E depois que eu amputei, que eu presenciei tudo que eu passei, que foi tudo muito rápido, eu vi que, tipo, hoje em dia tá tudo meio que adaptado para as pessoas com deficiência física. E em questão de emprego, acho que 15%, se eu não me engano, de cada empresa sempre tem que ter alguma pessoa com deficiência. Então isso é muito bom, muito maravilhoso. Inclusive, eu trabalho numa empresa que eu entrei como PCD e foi tudo muito rápido. E as pessoas de lá são maravilhosas em tudo, questão de esportes. Tem muita coisa adaptada para você jogar vôlei, tem vôlei sentado, tem futebol com muleta, se eu não me engano. Tem vários esportes, tem um centro também para isso, que você consegue participar das Olimpíadas Paralímpicas. Natação, que eu já estou providenciando para fazer também. A gente não pode se vitimizar achando que nada pra gente não vai dar certo por conta de uma amputação. Ao contrário disso, a gente tem várias possibilidades, várias oportunidades, né, de várias coisas pra gente fazer. Eu ainda não pratico nenhum esporte, mas é por conta de falta de tempo, que eu ainda estudo e agora eu também trabalho. Então não tenho tempo nenhum, nem para pensar eu tenho, né? Pra falar a verdade. Mas eu pretendo fazer natação, porque é uma coisa que eu gosto, a de água, eu gosto muito. Acho que é uma coisa que eu penso a longo prazo. Em questão à escola, foi uma coisa muito difícil, porque eu descobri praticamente o meu câncer na pandemia, né? É aquilo, foi parando tudo, aí eu tive que começar a fazer em casa as coisas. Aí eu amputei, aí tava na pandemia ainda, só que aí foi muito difícil, porque eu não queria voltar pra escola onde ninguém sabia o que tinha acontecido. Todo mundo sabia que eu estava doente, mas não sabia o porquê, se eu estava com câncer, se eu tinha amputado a perna. Para mim foi muito difícil ter que voltar para lá, tipo, ver as pessoas que já me conheciam, ver eu naquele estado, começar a olhar e começar a perguntar. Porque eu era muito fragilizada também, porque, tipo, se a pessoa perguntava do que aconteceu, eu ia começar a chorar. Eu chorava. Eu sou chorona, eu choro toda hora. E aí eu tive que mudar de escola. Só que como tava na pandemia ainda, eu comecei a fazer de casa na outra escola. Aí quando voltou, eu voltei para a mesma escola, aí eu fui de boa. Só que aí eu ficava com vergonha das pessoas ficarem me perguntando o que tinha acontecido. Mas aí quando eu fui pela primeira vez, voltei, não foi nada disso. Mas é claro que sempre teve os olhares, as pessoas, entendeu? É uma coisa nova, na minha escola não tinha ninguém PCD, assim, com deficiência física. E foi bem
A minha adaptação na escola foi bem de boa, até hoje é bem de boa, e é isso. O que eu falo pra Vitória, quando foi descoberta que ia ter que amputar, é que ela sentia muito medo, né? Eu sentia muito medo de não ter conseguido um emprego, de depender de alguém pra sempre fazer alguma coisa, sempre depender de alguém. Isso é uma coisa que eu não gosto, é depender das pessoas. Aí, o que eu falo pra ela é que agora tem várias oportunidades de emprego, várias oportunidades, inclusive influenciar pessoas que estão passando por isso, porque é bem importante a gente influenciar as pessoas, deixar elas mais seguras daquilo. Eu sempre quis ter alguém que me influenciasse. Ah, vai ficar tudo bem. Sim, mas eu não tive. Eu tive depois que eu conheci o Vitor e vi a história de vida dele. E o que eu falo é que não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças a gente amputar. É uma coisa que ainda que me deu vida. Foi uma oportunidade que eu tive para ter vida de novo.